Boa noite, até amanhã. Olá, eu sou Luísa Baltzeroto e nós estamos aqui diretamente do Estúdio Farroupes para mais um episódio do nosso telejornal Mentes do Crime. 20 anos após o assassinato que chocou o pacato povoado localizado no norte da Colômbia, o povoado de Rio Hacha, os jornalistas do Mente do Crime tiveram acesso a todos os detalhes, informações e depoimentos desse enigmático quebra-cabeça, cujas peças vão se encaixando pouco a pouco para finalmente responder a pergunta: quem matou Santiago Nazar? No episódio de hoje, eu estou aqui com a delegada Sierra Ramírez, que presenciou o crime 20 anos atrás. Sierra, poderia começar nos falando sobre os primeiros passos da vítima naquela data fatídica? No dia em que o mataram, Santiago Nazar havia acordado às 5h30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. No entanto, ele não havia tido um domingo à noite comum, pois ele tinha ido ao grande casamento de Bayardo San Román e Ângela Vicário. Ouvi dizer que toda a Rio estava a par do evento. Santiago foi acompanhado de alguém? Sim, ele passou a maior parte da noite com alguns amigos, mas quem se destaca é Cristo Bedoya. Eles foram embora com os adultos juntos, e essa foi a última vez que Bedoya viu. Eu gostaria de ouvir o depoimento de Cristo Bedoya. Seria possível? Eu me chamo Cristo Bedoya e eu fui ao casamento de Bayardo San Román e Ângela Vicário, com Santiago Nazar e mais outros amigos. Após a festa, nós fomos para um bar. Se eu soubesse que lá seria a última vez que eu o veria, teria feito de tudo para impedir. Eu não me esconderia como os outros fizeram, inclusive como a policial Ramírez. Ele poderia estar vivo. Vocês sabiam que o matariam? O que exatamente aconteceu naquele dia? Todos sabíamos, mas não havia nada que pudéssemos fazer para impedir. O destino de Santiago estava traçado. E tudo começou após aquele casamento. Na noite de núpcias, desde tal descoberta, fui tomado pelo desespero de ter minha honra destruída e assim fiz de fato devolver Ângela Vicário e dias depois do que prometia ser o maior evento já presenciado por esse povoado, fui embora. Santiago Nazar não era próximo a mim. Frequentávamos núcleos de convivência próximos no povoado, sobretudo devido à sua proximidade de Ângela, mas nunca houve intimidade alguma. A respeito da morte dele, eu não tenho nada para dizer. Na realidade, é um alívio para mim que aquele árabe esteja morto. Só lamento não ter sido eu, pois faria questão de acabar com ele e Ângela, dois problemas resolvidos em uma fração de segundos. O que aconteceu entre Ângela e Bayardo logo na noite após o casamento? Ele fala com muita raiva dela. Quem nos dá a resposta é a própria Ângela Vicário. Eu era a filha mais nova de uma família com recursos escassos. Eu não queria me casar com ele, mas eu nunca vou esquecer da noite, aquela noite, em que meus pais me impuseram naquela obrigação. Bom, com o meu segredo, eu me casei com ele, com a ilusão de minhas vizinhas e segui seus truques naquela noite, a minha noite de núpcias. Eu só pedi a Deus coragem para que eu pudesse me matar, mas eu não tive. Ele me deixou em casa, eu estava sozinha, aí ele foi embora. Logo após veio a minha mãe até mim e já sabia o que havia acontecido. Bayardo descobriu que eu não era mais virgem. Aquela foi a última vez que eu vi ele. Logo após, eu fiquei chorando no chão da sala, meus irmãos e minha mãe gritando comigo, perguntando quem havia tirado a minha virgindade, e eu não sabia o que responder. Eu busquei o nome das trevas e eu queria que o seu poder e o seu dinheiro não o atingissem. Foi aí que eu disse: Santiago Nazar. Então, foi Ângela quem supostamente inventou a mentira que causou a morte de Santiago Nazar? Exatamente. Tudo aconteceu por causa dela. Então, a resolução é simples.
Foi seu pai quem matou Santiago Nazar porque ele tirou a honra da sua família. Não é tão simples assim. O pai de Ângela era praticamente cego e tinha um sono extremamente profundo. Ele nem a ouviu chegando em casa. E a mãe de Ângela e seus irmãos já prestaram seus depoimentos? Para mim, o casamento era a melhor opção. Apareceu um homem do agrado financeiro que pudesse dar uma boa vida para minha filha naquele povoado tão pequeno. E não é sempre que isso acontece. Então, a gente decidiu casar ela, mesmo que não fosse do seu agrado. Meninas, elas sempre vão fazer um casamento feliz, porque elas foram feitas para sofrer. Eu sempre criei a minha filha para casar, e assim como a família de Baiardo criou ele. Mas quando ela foi devolvida na noite de núpcias, eu queria entender quem tinha tirado a virilidade dela. Então aqui estamos, com aquele cafajeste morto. Eu fiquei feliz com quem fez isso, porque afinal, Santiago Nazar era intocável. Eu fico pensando o que motivou alguém matar ele. Muitas coisas eu acredito que ele tivesse feito. Ele tinha problemas com muitas pessoas. Então qualquer habitante de Rio Racha podia ter matado Santiago Nazar. Então agora toda a cidade é suspeita? Foi o que pensamos, mas quando uma mentira é dita, a verdade sempre aparece. O lugar onde eu estava era óbvio, né? Eu sou uma dona de casa, preocupada com os meus filhos e com a minha família. Então, eu pedi para que Clotilde levasse os suprimentos necessários para minha casa, já que Ângela havia voltado, precisava de mais comida do que antes. Santiago Nazar? Eu conheci ele melhor na madrugada daquela noite. Infelizmente, uma situação que nossa família nunca esquecerá. Na noite do casamento, bebi mais do que necessário, eu admito. Mas após chegar em casa, dormi de um modo que quando acordei, esqueci o que havia feito na noite anterior. Acordei Pedro nessa manhã e fomos levar um pedaço de bolo para Clotilde Armenta. Nesse momento ainda não haviam anunciado a morte de Santiago Nazar. Então, como dois belos homens, decidimos beber um pouco para tentar esquecer o que aconteceu na noite anterior. Sabe, todo o caos causado por nossa irmã causou um grande estresse na nossa família. Sentamos à mesa e ficamos observando a casa de Santiago Nazar, refletindo que o homem que habitava aquela bela casa era capaz de destruir a reputação de uma família. Nós estamos aqui diretamente da Delegacia de Polícia de Rio Racha. Sierra, você poderia nos falar um pouco sobre os instrumentos utilizados no momento do crime e a roupa que a vítima estava utilizando? Essa foi a camiseta que Santiago Nazar estava utilizando no momento em que foi morto. E aqui podemos ver as duas facas utilizadas pelos assassinos. Os estragos feitos pelas facas foram apenas um princípio para a impiedosa autópsia feita às pressas pela falta de um profissional. Após o crime, o corpo foi exposto à visitação pública e no centro da sala. De acordo com o legista, 7 das feridas feitas pelas facas eram mortais. Se foram 7 feridas, uma pessoa sozinha não conseguiria fazer isso com 2 facas e em tão pouco tempo. Isso significa que... Notei que os dois carregavam facas e comentei com o coronel Afronte, que as recolheu. Tinha acabado de vender leite quando os dois retornaram com outras 2 facas, diferentes das apreendidas. Seguiram a afiar as facas. A verdade é que eu não soube o que fazer. Não tinha o que fazer. A primeira coisa que eu pensei é que o assunto não era meu, e sim de uma autoridade civil. Depois resolvi falar com a mãe do Santiago. No entanto, era tarde demais. Já haviam matado Santiago Nazar. Agora tudo faz sentido, porque os irmãos estariam levando o bolo ao seu mercado, quando na verdade ela estaria indo à casa de cura levar os suplementos. Eles estavam na verdade esperando para matar Santiago Nazar. Reportados pelo nosso coronel de que haviam 2 jovens com facões espreitando a casa de Santiago, mas ele agiu. Sim, os preocupados queriam Santiago fortemente, mas todos nós o matamos. E Ângela Vicário, como ela seguiu a vida após o assassinato?
Ângela começou a trabalhar em um livro sobre sua história de vida até o momento em que Santiago foi morto. A frase final do livro é bem interessante. Quando Bayardo saiu da ilha, eu não conseguia expressar o tamanho da minha saudade que eu senti por ele. Foi aí que eu percebi a minha paixão por ele. Então eu resolvi escrever cartas para ele. 17 anos depois, Bayardo volta para mim, com uma maleta que dentro dela tinha 2.000 cartas. Todas elas fechadas, nenhuma estava aberta. E foi nesse momento em que eu percebi que a nossa paixão se concretizou. Enfim, de volta ao estúdio. Nunca houve morte tão anunciada. O que nos surpreende nesse episódio é a frieza e a indiferença dos habitantes desse povoado, que, diante da proclamação do assassinato, não foram capazes de nem sequer suspeitar de algo ou impedir que o crime acontecesse. E entre os 2 maiores eventos no povoado, o casamento de Ângela e Bayardo e a chegada do bispo, nunca pensou-se que o que fosse fazer de fato com que ele parasse fosse um assassinato entre eles. Um assassinato que surgiu de uma história de amor que tomou um rumo tão sombrio. Ao final de tudo, quem ama, volta. E no vilarejo de Rio Racha, o amor resolveu reinar. E esse foi o fim do nosso episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até semana que vem.